esteja preparado, porque neste exato momento algo raro está acontecendo no céu. As duas forças mais generosas de toda a astrologia, ambas no seu máximo, se encontraram. E aquilo que elas trouxeram consigo é destinado a você. Vênus está na sua própria casa. Júpiter está no seu ponto mais alto. O planeta do amor e do valor, no máximo. O planeta da abundância e da expansão, no máximo. E entre eles, um aspecto que abre um fluxo, não um fio de água, mas um rio caudaloso. Aquilo que nos dias comuns a vida oferece com modéstia, hoje ela está pronta para dar com generosidade. Sem condições, sem letras miúdas, sem aquele velho primeiro mereça. 3 coisas, 3 dons concretos que Vênus e Júpiter prepararam para você. Cada um mais valioso do que parece à primeira vista. Cada um na área da vida onde você há muito espera por mudanças. E dentro de alguns minutos, eu vou nomear todos os 3. Mas há uma razão pela qual nem todos receberão esses dons. Não porque não merecem, não porque não se encaixam no signo, mas porque não sabem fazer uma coisa simples. Tão simples que nem soa como uma habilidade. E é exatamente a falta dela que fecha o fluxo. Mesmo quando o universo o abriu por completo. Na astrologia existem muitos encontros. Os planetas formam aspectos o tempo todo, todos os dias, todas as semanas. A maioria deles é funcional, como um aperto de mãos entre colegas no corredor, nada especial. Mas às vezes, raramente, acontecem encontros que mudam a atmosfera de um edifício inteiro. Não porque sejam barulhentos, mas porque aquilo que eles trazem, juntos, é maior do que a soma das partes. Vênus e Júpiter são exatamente esse par. E eis o porquê. Vênus é aquilo que você valoriza. Não no sentido filosófico, mas no mais concreto. Quem você ama, o que você considera bonito, o que te dá prazer, por que você está disposto a pagar, não apenas com dinheiro, mas com atenção, tempo, coração. Vênus é a sua resposta interna para a pergunta: o que é importante para mim? E neste exato momento, ela está em Touro, na sua própria casa, onde ela não precisa se adaptar, não precisa explicar, não precisa provar nada. Ela simplesmente é, em plena força, como uma dona de casa que voltou de uma longa viagem e finalmente pode ser ela mesma, por inteiro. Júpiter é o quanto, não no sentido da ganância, mas no sentido da escala. Júpiter pega tudo o que toca e expande. O amor se torna mais profundo, a beleza mais brilhante, as oportunidades mais amplas, a sensação de eu posso mais forte. Júpiter é a força que transforma um copo num lago, não acrescentando água, mas alargando as margens. E agora ele está em Câncer, em exaltação, no ponto da sua máxima generosidade. Câncer é o signo do lar, da família, da segurança emocional. E Júpiter aqui expande exatamente isso. Não a carreira, não as ambições, mas aquilo que realmente compõe a vida. O afeto, a proximidade, a sensação de estou em casa, estou seguro, estou no meu lugar. Agora imagine, esses dois, ambos no seu máximo, se encontram. Não num aspecto tenso, onde é preciso lutar, nem numa oposição, onde puxam para lados opostos, mas num sextil. O aspecto mais produtivo de todos. O sextil é quando a porta está aberta, silenciosamente, sem ranger. E atrás dela está tudo o que esses dois trouxeram consigo. Toda a generosidade de Júpiter, toda a beleza de Vênus, toda a plenitude de ambos, somada. Como isso se sente? Não como uma explosão, nem como euforia, mas como preenchimento, uma sensação silenciosa, estável, corporal. A vida está plena. Não um dia estará plena, mas agora, neste momento. O café da manhã está mais gostoso do que de costume. A luz do lado de fora, mais bonita. A voz de quem amamos, mais acolhedora. Como se alguém tivesse ajustado o brilho do mundo e ele ficasse mais vívido.
não mudou, apenas se revelou. O mesmo mundo, mas visto por olhos que, pela primeira vez em muito tempo, não têm pressa. Não se preocupam, não procuram pelo lado ruim, apenas veem. Sabe o que diferencia um dia verdadeiramente generoso de um dia bom comum? Num dia bom comum, você tem sorte. Num dia verdadeiramente generoso, você para de se surpreender por ter sorte, porque aquilo não se sente como sorte, mas como o estado natural das coisas, como se fosse assim que deve ser, como se a vida, na verdade, fosse generosa. E aquilo que antes parecia exceção, que sorte, coincidência, nossa, hoje se sente como regra, como normal, como algo que sempre existiu, só que você não se permitia aceitar. E aqui está a chave para o dia inteiro, porque Vênus e Júpiter podem abrir o fluxo ao máximo. Mas se as suas mãos estiverem fechadas, o fluxo vai passar ao largo. Não porque você seja mau, não porque não merece, mas porque você não foi ensinado a receber. Dar, sim. Aguentar, sim. Merecer, sim. Mas simplesmente aceitar? Sem condições? Sem o que eu dou em troca? Isso, para a maioria, é o mais difícil de tudo. Mas antes de falarmos sobre como abrir as mãos, vamos ver exatamente o que deve estar dentro delas. 3 dons, 3 presentes concretos que este dia traz. E cada um deles merece atenção. Nada abstrato, concreto. Dons que você sentirá não um dia no futuro, mas hoje, neste dia, nestas horas. O primeiro dom é o afeto, não a temperatura, mas o calor humano. Aquilo que não se pode fingir nem comprar. Vênus é responsável pela conexão. Júpiter a expande. E quando eles trabalham juntos, acontece algo que você notará se estiver atento. Alguém que está ao seu lado todos os dias, de repente dirá algo que aquece por dentro. Não porque ensaiou, não porque precisava dizer algo agradável, mas porque neste dia, Júpiter remove a barreira entre sentir e falar. E as palavras que normalmente ficam presas saem, leves, naturais, como uma exalação. Ou então, você mesmo descobrirá que é capaz de dizer o que guardou por muito tempo. Não necessariamente uma declaração de amor, embora isso também seja possível, mas simplesmente algo afetuoso, verdadeiro, algo que fará o outro tremer por dentro. E entre vocês, naquele segundo, a distância desaparecerá, não para sempre, mas o suficiente para que ambos sintam: aqui. É isto. É para isto que estamos juntos. Se você está sozinho, o primeiro dom pode chegar de outra forma, através de uma ligação inesperada, de uma mensagem de alguém em quem você pensou, de um encontro casual, na rua, no mercado, na fila, que começa com uma banalidade e termina com a sensação: aquela pessoa não é por acaso. Vênus e Júpiter em harmonia, este é o dia em que as pessoas certas aparecem. Não porque você as procurou, mas porque o fluxo as trouxe. O segundo dom é a sensação de valor próprio. Não é autoestima, é sensação. A diferença é enorme. Autoestima é o que a cabeça pensa. Eu sou normal, eu dou conta, está tudo bem. Palavras, formulações. Às vezes, crenças esticadas por cima das dúvidas, como um sorriso forçado por cima do cansaço. Já a sensação de valor próprio é diferente. É quando o corpo sabe, sem palavras, sem argumentos, sem necessidade de provar, nem para si mesmo, nem para ninguém. Simplesmente, eu existo. E isso é suficiente. Júpiter em Câncer expande exatamente isso. Não sou um bom profissional, mas sou uma pessoa valiosa. Não sou útil, mas sou importante. Não por méritos, mas pelo simples fato de existir. E Vênus em Touro acrescenta a isso a corporalidade. A sensação de valor próprio desce da cabeça para o corpo. E você, pela primeira vez em muito tempo, não pensa que é valioso. Você sente. Na pele, no peito, por inteiro. Eis como isso pode se manifestar.
Você olha no espelho e, em vez daquela revisão habitual do o que está errado, vê simplesmente uma pessoa. Viva, verdadeira, alguém que passou por muita coisa. E a bonita, não pelos padrões de revista, mas de verdade, com aquela beleza que não vem da aparência, mas da profundidade, do que foi vivido, do que há por trás dos olhos, uma história. E essa história merece ser vivida. O terceiro dom é na esfera material. Touro é signo de terra. Câncer é signo de água. Terra e água, a combinação mais fértil de todas. E quando Vênus em Touro encontra Júpiter em Câncer, aquilo que está ligado ao mundo material começa a germinar. Não magicamente, mas de forma concreta. Como um broto que há muito esperava por água e finalmente recebeu. O que pode ser? Uma oportunidade. Não algo grandioso, mas algo real. Algo que não exige milhões, mas exige uma coisa: atenção. Uma chance financeira que não surge do nada, mas a partir de conexões, conversas, encontros que acontecerão neste dia. Uma ideia ligada a dinheiro ou recursos, aquela que resolverá uma questão que se arrastava há semanas. Júpiter não cria ouro do ar, ele mostra onde ele está. E Vênus ajuda a pegá-lo, sem esforço excessivo, sem aquela sensação de eu levei vantagem, com a sensação de isto veio até mim no momento certo e eu aceitei. 3 dons: afeto entre as pessoas, sensação do próprio valor, oportunidade material. Cada um em cima da mesa, cada um acessível, cada um seu. Mas eis o paradoxo que torna este dia não tão simples quanto parece. Tudo isto está em cima da mesa, e as mãos estão fechadas. E eis o porquê. Eis a coisa simples de que falei no início. Tão simples que nem soa como uma habilidade. Tão óbvia que você agora pensa, bom, o que é que tem de difícil nisso? E tão rara que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca a dominar. Nenhuma vez. Receber. É só isso. Esse é todo o segredo. Receber. Não merecer. Receber. Não retribuir. Receber. Não provar que é digno, mas simplesmente estender as mãos e pegar o que é oferecido. Sem a pergunta, mas por que eu? Sem a suspeita, qual é a armadilha? Sem o habitual, obrigado, não precisa, eu faço sozinho. Parece simples. Experimente. Agora mesmo, mentalmente, imagine que alguém lhe estende um presente. Bonito, caro, sem motivo, sem expectativa de algo em troca. O que acontece dentro de você? Se for honesto, a primeira reação não é alegria. A primeira reação é desconforto, um leve aperto, uma voz interna que se liga instantaneamente. Por quê? Porque eu não pedi. Estou sem graça. Vou ter de dar algo em troca. Não posso simplesmente aceitar. Aí está a armadilha. Não lá fora, mas dentro. Não é que o universo seja mesquinho, é que você desaprendeu a receber. Ou, mais exatamente, ensinaram-lhe a não receber. Lembre-se, algum dia, há muito tempo, você sabia. Uma criança recebe um presente com alegria. Não pergunta, mereço? Não pensa, o que vão dizer? Simplesmente agarra, aperta contra si e brilha. Porque a criança sabe aquilo que o adulto esqueceu. O bom é permitido, sem justificação, sem recibo. Depois, alguém ensinou diferente. Não se aceita, é feio. Diz que não precisa. Não podes assim, tens de merecer. E as mãos, que estavam abertas, começaram a fechar-se. Pouco a pouco, milímetro a milímetro, até se fecharem em punhos que só sabem fazer uma coisa: dar. Dar é familiar. Dar é seguro. Dar é aprovado. Receber é vergonhoso. Receber é ganância. Receber significa ficar em dívida. E então você está aí, adulto, inteligente, forte, diante da mesa onde estão 3 dons: afeto, valor próprio, oportunidade. Tudo é seu. Tudo está acessível. Tudo sem condições. E as mãos fechadas, porque algures dentro de você, uma voz pequena com 30 anos de idade sussurra:
Não aceites. Não é para ti. Não é justo. Essa voz não é sua. Ela foi ensinada. Ela é estranha. É o eco daquele momento em que alguém, um pai, um professor, a vida, disse: o bom tem de ser merecido. E você acreditou. E desde então, tem merecido. Todos os dias. Cada palavra amável retribuiu. Cada ajuda devolveu com juros. Cada presente compensou. Porque aceitar assim, sem mais, parecia roubo. Como se estivesse a levar algo que não lhe pertencia. Mas eis a verdade. Vênus e Júpiter, ambas no seu máximo, dizem hoje uma só coisa: é teu. Isto é teu. Não é emprestado. Não é de outro. Não foi entregue por engano. É teu. E a única coisa que precisas fazer é parar de fechar os punhos, abrir as palmas das mãos e permitir. Existe uma bela metáfora. Imagine a chuva, quente, de verão, tão esperada. Ela cai, generosa, abundante para todos. Mas uma pessoa está ali com um guarda-chuva, não porque não queira molhar-se, mas por hábito. O guarda-chuva está sempre consigo. Por via das dúvidas, nunca se sabe. E a chuva cai. E a pessoa fica seca. E pensa: pronto, outra vez não me calhou. E só precisava de uma coisa: fechar o guarda-chuva. Hoje, a chuva cai. Vênus e Júpiter derramam, generosamente, para todos. E a questão não é se a chuva cai. A questão é: vais abrir o guarda-chuva? Aquele guarda-chuva de sempre, o habitual. Não é para mim. Eu não mereço. Se calhar isto não é para mim. Fecha-o, pelo menos por um dia, pelo menos hoje. E vê o que acontece quando as primeiras gotas, finalmente, tocam a tua pele. Eis o que proponho. Não 10 passos para aceitar a abundância, mas 3 ações simples. 3, para um único dia, que vão abrir o que estava fechado e permitir que os dons, que já estão em cima da mesa, finalmente caiam nas tuas mãos. 3 ações, não rituais. Ações. Tão simples que a mente vai querer complicar, vai querer acrescentar condições, preparação, a postura correta. Não ceda. A simplicidade é a essência. Vênus em Touro não funciona através do complicado. Ela funciona através do simples, através daquilo que pode ser feito agora mesmo, sem preparação, sem livros, sem cursos sobre como aceitar a abundância, com 3 movimentos. O primeiro, aceite um elogio, por completo. Hoje, alguém vai dizer algo bom sobre você. Talvez já tenha dito. E eis o que normalmente acontece. Dizem-lhe: estás ótimo. E dentro de você, instantaneamente, liga-se o programa da rejeição. Qual nada. Isso não é verdade. É só a luz que está boa. Esta roupa é velha, na verdade. E o elogio, aquele dom que lhe foi estendido, cai no chão. Não aceite. Não acolhido. Descartado, reflexivamente, numa fração de segundo, antes de conseguir chegar ao lugar dentro de si para onde foi enviado. Hoje, faça diferente. Quando ouvir algo bom sobre si, diga obrigado. Uma só palavra. Sem continuação, sem qual nada. Sem explicações sobre por que motivo o elogio não é merecido. Apenas obrigado. E permita que essa palavra entre. Não na cabeça, no corpo. Sinta-a a descer. Como o calor das palavras de outra pessoa, pela primeira vez, chega ao seu destino. Não ricocheteia na armadura, mas é absorvido. Como a chuva, na terra que há muito esperava. Um obrigado sem mas. Isso já é uma revolução, para quem está habituado a rebater cada bola. O segundo, permita-se um prazer sem justificação. Não, eu mereço porque tive uma semana difícil. Não, está bem, uma vez não faz mal. Não, depois compenso. Mas simplesmente, eu gosto, eu faço. Sem recibo. Sem um contabilista interno que imediatamente lança na coluna despesas cada minuto de alegria. O que pode ser? Qualquer coisa. Uma chávena de café, bebida devagar, com prazer, a olhar pela janela, e não a correr entre tarefas.
Um passeio, sem destino, sem rota, apenas porque as pernas querem andar e os olhos querem ver. Um pedaço de chocolate, sem contar calorias e sem aquela voz que diz, não podes. Um banho quente, a música favorita. 10 minutos, só para si. Sem utilidade, sem produtividade, sem resultado. Touro trabalha através do corpo, através do sabor, do cheiro, do toque num tecido de que se gosta, através de tudo aquilo que estamos habituados a chamar de pequenas coisas e mimos. Hoje, isso não são pequenas coisas, isso é o canal, exatamente aquele através do qual Vênus transmite os seus dons. E cada vez que se permite um prazer simples sem culpa, o canal alarga-se, e o próximo dom passa mais facilmente. O terceiro, aceite a primeira coisa que o dia lhe oferecer, não a segunda, não a terceira. Não vou esperar, talvez apareça melhor. A primeira, sem filtro, sem avaliar, será que é suficientemente bom? Porque Vênus e Júpiter, hoje, não oferecem bom e melhor. Eles oferecem o seu, e o seu nunca é pouco bom. É, por definição, o que precisa. Como é que isto se parece? Alguém oferece ajuda, aceite. Não, eu consigo sozinha. Não, não precisa, não é difícil para mim. Mas, sim, obrigado. Eu preciso disto. 3 palavras que para muitos são mais pesadas do que qualquer proeza. Porque aceitar ajuda significa reconhecer. Eu não sou obrigado a carregar tudo sozinho. E esse reconhecimento não é fraqueza, é sabedoria. Exatamente aquela que Touro conhece melhor do que ninguém. A vida não é uma proeza. A vida é um fluxo. E no fluxo, recebe-se. Não só se dá. Ou então, a vida oferece uma oportunidade. Pequena, discreta. Aquela ao lado da qual, num dia normal, você passaria sem sequer virar a cabeça. Hoje, vire, olhe e diga sim, antes que a mente tenha tempo de dizer, mas para quê? Porque para quê é mais um guarda-chuva, e a chuva continua a cair. 3 ações. Aceitar um elogio, permitir um prazer, dizer sim à primeira oferta do dia. Nenhuma delas custa dinheiro, nenhuma exige preparação, nenhuma demora mais de 1 minuto. Mas cada uma abre as mãos, 1 milímetro, 1 centímetro, o suficiente para que o primeiro dom finalmente caia na palma da mão. E quando ele cair, você vai sentir, não com a cabeça, com o corpo, uma sensação quente, calma, diferente de tudo. Deram-me algo, sem motivo, sem condições, e eu aceitei. E o mundo não desabou, e ninguém apareceu com um recibo. E dentro de si, em vez da ansiedade habitual, paz. Aquela paz. A que acontece quando o guarda-chuva está fechado e a chuva, finalmente, toca a pele. As 2 forças mais generosas de toda a astrologia, ambas no seu máximo, encontraram-se e trouxeram consigo 3 dons. O afeto, entre você e aqueles que estão próximos. O valor próprio, não na cabeça, mas no corpo, em cada célula que sabe, eu sou suficiente. E a oportunidade, concreta, palpável, aquela que esperava exatamente por este dia. Tudo isto está em cima da mesa. Tudo é seu. Sem letras miúdas, sem condições escondidas, sem o habitual primeiro merece. E a única coisa que estava entre você e estes dons era o guarda-chuva, aquele mesmo, o habitual. Não é para mim. Eu não mereço. Se calhar isto não é para mim. Hoje, você fechou-o com um obrigado sem mas, com um prazer sem culpa, com um sim, onde antes estava o automático não precisa. E a chuva, finalmente, tocou a sua pele. Quente, generosa. Aquela que sempre caiu, só que antes você estava debaixo do guarda-chuva. Vênus e Júpiter fizeram a sua parte. O fluxo está aberto. Os dons foram oferecidos. E você, pela primeira vez, aceitou. Não mereceu. Não retribuiu. Não negociou. Aceitou. Sem motivo. Porque
É permitido? Porque é seu. Porque está na hora. E eis o que você vai descobrir. Quando as mãos estão abertas, cabe nelas muito mais do que você imaginava. Muito mais do que você permitia. E muito mais do que um único dia. Porque as mãos que aprenderam a receber não se fecham novamente. Elas lembram-se. E amanhã, e depois de amanhã, e daqui a um mês, elas estarão abertas para tudo o que a vida oferecer. Sem guarda-chuva, sem condições, sem medo. A chuva cai. As mãos estão abertas. Receba